Sabe o que eu acho interessante de ouvir vocês falarem? É que, assim, existe uma correlação muito forte entre o mercado americano, né, e todos os outros mercados de renda variável. Agora, no índice de fundos imobiliários, né, a gente não vê essa correlação tão forte. Então, isso é bem interessante até para a composição da carteira do investidor, porque a gente vê um mercado de fundos imobiliários que ainda é pouco investido pelo capital estrangeiro, hoje em dia já tem um olhar um pouco maior, a gente tem índices internacionais que já têm em sua composição fundos imobiliários, mas é uma coisa recente, que começou até com um fundo de shoppings, o HGBS, depois foi continuando com outros fundos também bastante líquidos, mas a gente vê que, por exemplo, nesse último mês, teve uma leve apreciação, mas está andando aí meio de lado. Então, enquanto a gente vê uma volatilidade muito grande no mercado internacional e doméstico em ações, a gente vê ali os fundos imobiliários que estão lá devagarzinho, né, sem grande brilho, ganhando espaço. Acabou de sair também o relatório da B3, que sai todos os meses, sobre o mercado dos fundos imobiliários, o IFIX principalmente. E a gente teve a grata surpresa, então o nosso mercado, que tem sido crescente, chegou a 3.250.000 investidores. Então, nós ficamos, assim, bem felizes de ver como a classe tem crescido, inclusive tem crescido também, como eu falei, internacionalmente, tem também o institucional que está aí botando o pezinho aí com um pouco mais de força. A gente ainda tem um mercado também bastante investido por pessoas físicas. Então, isso também faz com que tenha muito mais distorções, né? Então, aquilo que a gente não vê tanto no mercado americano, tão olhado, tão estudado, e que muitas vezes a gente fala, poxa, vamos investir em ETFs, porque é um mercado que já está muito maduro, aqui a gente ainda tem muita distorção, né? Acho que tanto ainda na bolsa, né? Nas ações propriamente ditas, e nos fundos imobiliários, com certeza. Nós estamos observando aí, só para citar mais um fato aí bastante recente, nós temos visto como está muito difícil de captar, e os fundos imobiliários, eles precisam captar para crescer. E é difícil no momento em que os juros estão altos, que o mercado imobiliário não está favorecido. Então, o que tem sido feito bastante pelos fundos é captar um dinheiro, né, que na verdade seria uma moeda, o próprio fundo imobiliário, ou seja, ele compra os ativos que ele gostaria de comprar com dinheiro, mas ele oferece cotas. Então, quer dizer, ele paga com cotas, como fosse lá o dinheirinho do fundo imobiliário ali, então, do banco imobiliário. Então, ele faz lá suas cotas, emite, passa para esses investidores, e com isso eles estão conseguindo crescer muito o portfólio. O BTLG acabou de terminar a última emissão com quase 2 bilhões de captação. Quer dizer, é bastante expressivo frente ao tamanho desses fundos que são os maiores, mas daí o que nós vemos? Como tem muitos fundos que estão captando, não exatamente algum em especial, mas muito, segmento de logística, a gente viu a IGGRC, XPLG, o próprio outros fundos também de lajes. E aí, o que está acontecendo? Essas cotas, elas vão para a mão do dono dos imóveis, mas os donos dos imóveis não querem cotas, eles querem dinheiro. E aí, o que eles fazem? Eles estão indo a mercado para vender essas cotas. E mesmo que tenha lock-up e algumas condições de venda, ainda assim acaba agredindo o book, porque os fundos imobiliários não têm tanta liquidez como tem no mercado de ações brasileiro e ainda mais no americano. Então, isso acaba baixando bastante o valor de mercado, e a gente não vê nenhuma deterioração de fundamentos nesses fundos, porque eles estão com preço baixo apenas porque vai precisar de muito tempo. Às vezes comprou um imóvel essa pessoa vendeu o imóvel por 200 milhões, 300 milhões. Até conseguir despejar os 300 milhões no mercado, vão-se vários e vários dias. E tem mais de um, e eles, às vezes, captações de 1, 2 bilhões. Então, a gente tem visto, assim, essa janela de oportunidade muito interessante. Então, enquanto aqui a gente estava falando muito do cenário, a gente está vendo um mundinho particular dos fundos imobiliários que podem ocupar uma boa parcela aí na carteira, agora ainda mais com todas essas oportunidades que estão surgindo, né? Sim, é interessante eu pegar um gancho, Patrícia, para falar um pouco dos REITs e para poder comparar, né, que é o mais próximo que a gente tem nos Estados Unidos, e por lá
bem mais volátil, pelo menos no passado recente. Até, talvez pelo fato dos REITs poderem captar dívida, então eles podem se alavancar com muito mais facilidade do que um fundo imobiliário aqui no Brasil. Esse movimento de alta de juros dos últimos 5 anos para cá pesou muito a mão para os REITs. E é interessante que semana passada o Prologs divulgou um resultado excepcional. Os REITs estão caminhando bem, mas o preço das ações não estão caminhando tão bem quanto por conta desse impacto, porque ou ele emite uma ação num preço talvez não vantajoso, porque a gente pode ver até o próprio price to book dele talvez não seja tão interessante, ou então ele tem que captar dívida um pouco mais cara. Então o segmento dos REITs tem sofrido num passado mais recente, apesar da performance esse ano estar sido mais positiva, essa dificuldade de juros por lá, para o mercado de REITs, ele é muito mais próximo de estoque talvez do que a gente vê aqui, né, de um fundo imobiliário, quando a gente compara com uma ação daqui do Ibovespa. Com certeza, né? E acho que eles também não precisam distribuir 95%, é 90%, né? É 90, sim. É Tem uma 90%. flexibilidade um pouco maior. Então, vê como, às vezes, a gente até ouve isso, eu vejo muita gente também comenta comigo, ai, mas e os REITs, né? Não entregam tanto resultado, mas eu tenho a impressão que não, né, Guilherme? No longo prazo, eles entregam até Sim. mais do que as stocks, não? Tem algumas janelas interessantes, um gráfico talvez até um pouco mais antigo, com a classe de REITs desempenhando até melhor do que o S&P em diversas janelas. Então é bem interessante, porque, de fato, o mercado imobiliário lá também é muito grande. Tem muitas boas empresas para poder investir, de logística, de varejo, hospital, cadeia, se você quiser Data investir, data center, cannabis, enfim, fazenda. Por lá o mercado é bem amplo. aqueles self-storage, né? Que agora está Self-storage, começando aqui sim, também. E sim, é legal, assim, né? Que na verdade a gente observa que as pessoas não conhecem tanto a importância do mercado imobiliário, e, na verdade, o mercado imobiliário global, ele é muito maior do que o mercado de renda fixa e de estoques somado. Então, assim, as pessoas não imaginam o tamanho do mercado imobiliário em nível global. E realmente, desde que existe o mundo, né, é sempre a propriedade é um ativo real, é um ativo que protege, é um ativo visto como hedge, né? Ele tem um ciclo mais longo, muitas vezes, então demora para você ver, ele tem várias fases do ciclo imobiliário, como expansão, depois ele tem a fase que depois, de novo, ele vai lá decaindo para começar de novo, mas isso às vezes pode demorar 20 anos. Então, os tempos não são os mesmos, né? Então, é o que você está dizendo, está começando a performar melhor, mas de repente não acompanha. E até o fato de não acompanhar é que eu acho que é interessante, porque quem tem uma carteira e quer se proteger tem que ter o drawdown menor. O que seria isso? Seria o quanto a carteira pode perder, né, em determinados períodos. E quanto mais ativos descorrelacionados você tem, ou com correlações negativas, menos a sua carteira tende a ter quedas abruptas que te façam levar a pensar, será que eu devo vender? E é justamente isso que a gente tenta evitar. Ficar investido o maior tempo possível em renda variável para que a gente possa ter realmente retornos consistentes. E eu acho que isso também, mesmo no Brasil, né, Milton? Assim, o que eu vejo, o cenário de ações também está por aí, né?